um profissional multifacetado. Roteirista, escritor, diretor, animador, publicitário, que trabalhou em grandes sucessos como Gloob Gloob, Castelo Rá-Tim-Bum, e hoje lança uma animação maravilhosa nos cinemas. Arnaldo Galvão, diretor do longa-metragem de animação Fabulosos João e Maria, produção nacional que estreia nas salas de cinema nesta quinta-feira, 6 de fevereiro, é o convidado do FCB Entrevista desta semana. Arnaldo, muito obrigado pela disponibilidade em conversar com a gente. Soubemos que a ideia surgiu há mais de 20 anos para você rodar este filme. Dá para fazer um resuminho para a gente de como foi entre ideia e produção até essa estreia de quinta-feira? Oi, Thiago, obrigado pelo convite. Pois é, quando a gente fala nesse prazo de 20 anos, fica uma coisa meio surreal, né? Mas foi isso mesmo. A gente começou a fazer o filme por volta de 2000. Eu fiz um curta que circulou bastante, ganhou muito prêmio, e aí fica com aquela vontade, pô, vamos dar aquele próximo passo, vamos fazer um longa, né? Fui conversar com o Flávio de Souza, um parceiro de sempre, assim, e aí a gente pensou numa ideia, assim. O Flávio estava bastante envolvido com a montagem do João e Maria no Teatro Municipal. Era uma peça linda, uma adaptação muito bacana, mas era muito próxima do conto original. E o que a gente fez foi trazer a história para os tempos atuais, assim, buscando fazer isso com um pouco de graça, humor, uma coisa que não pesasse tanto quanto o conto original, né? E aí a gente fez um roteiro, a gente fez toda a preparação do filme. Em 2015, a gente ganhou um edital do Ministério da Cultura. Esse edital foi pago no final de 2018 e em 2019 a gente começou a produzir. Começamos a produzir um ano, uma pandemia. Então o filme acabou ficando pronto por volta de 2022. Então, assim, em 2022 o filme estava pronto, a gente começou a circular, a mostrar nos festivais. E a gente teve uma recepção muito bacana, mais de 45 festivais selecionou o filme, a gente ganhou 18 prêmios internacionais e a gente falou, o próximo passo agora é você chegar no cinema, né? Só que para você chegar no cinema é uma coisa meio maluca, assim. A gente tem pouquíssimos cinemas, a maioria dos cinemas eles realmente precisam de movimento nas salas, e acabam programando muito um material que já vem muito bem vendido de fora. Para você chegar no cinema com uma produção local, você precisa fazer o público ir para o cinema. E para fazer isso você precisa de um dinheiro, de publicidade, você precisa de um investimento proporcional ao que você fez para produzir o filme. Então agora a gente conseguiu um recurso da SP Cine exatamente para distribuição. E é graças a isso que a gente conseguiu chegar no cinema. Mesmo tanto tempo depois, eu espero que as pessoas se divirtam com o filme. Também sabemos que você é parceiraço do Flávio de Souza em grandes produções de muito sucesso dos áureos anos da TV Cultura. Como foi a participação dele neste projeto? A participação do Flávio foi total, né? A gente tinha feito aquele material da TV Cultura, a gente tinha feito Rá-Tim-Bum juntos, a gente tinha um estúdio junto onde a gente produzia algumas coisas e volta e meia a gente já fez alguns projetos antes, né? Então, assim como eu já falei, o Flávio estava envolvido nessa superprodução no Teatro Municipal, junto com o Jamil Maluf, era uma coisa assim espetacular, né? Só que era isso, de você chegar e adaptar a história trazendo para os tempos atuais. Então o Flávio teve um olhar muito interessante sobre isso. A participação dele no processo foi intensa. O tempo todo ele estava lá, até agora está junto aí. E quanto tempo demorou todo esse projeto, Arnaldo, entre pré-produção, animação, dublagens, etc.? A produção mesmo
durou 3 anos, né? Foi quando a gente recebeu o recurso em 2019 que a gente pode começar a montar a equipe. A gente já tinha o storyboard, então toda essa parte que vem depois, que é planejamento, animação, gravação de vozes, tudo isso foi feito em 3 anos, tendo a pandemia no meio. Então foi um processo muito intenso da gente ter que aprender a fazer isso durante o processo, né? Você é muito acostumado a ter as pessoas ali do lado, todo mundo trabalhando no estúdio, onde qualquer dúvida é muito fácil de resolver. E quando você passa para esse processo remoto, onde as pessoas trabalham de casa, isso acaba demorando um pouco mais de tempo, assim. Em compensação, hoje em dia, ninguém mais quer voltar assim para trabalhar junto, né? Todo mundo adorou o trabalho remoto, a gente viu que dá certo, funciona, as pessoas acham o tempo certo, então isso tem funcionado bem. Eu acho que vai ser difícil voltar como era antes. Você consegue explicar para a gente um pouquinho das diferenças entre a história original dos Irmãos Grimm para essa releitura de vocês? O conto dos Irmãos Grimm é aquela coisa que a gente escuta desde criança. Aliás, era um dos contos assim que me deixava aterrorizado. Eu sou de uma geração bem antiga, quando tinha TV preto e branco ainda, e durante muito pouco tempo. Então a palavra, ela tinha uma força muito grande. Então assim, eu escutava essa história e eu ficava meio assustado assim, dos pais não terem condições de cuidar das crianças terem que se virar sozinhas. E aí isso era uma coisa assim que, guardada as devidas proporções, acontece até hoje. A gente ainda vê muita criança abandonada, assim, apesar do país ser um país tão rico com tantas possibilidades, a gente vê que ainda tem muita criança largada. E aí a gente queria não fazer uma história assim tão pesada, a gente queria fazer uma história que realmente tivesse um impacto, que mostrasse como as crianças precisam se autoempoderar e se divertir com isso. Então, assim, o filme se passa nos tempos atuais, tem muita coisa assim que tem a ver com o que acontece hoje em dia, mas a essência do filme é esse. Por que algumas crianças são abandonadas e o que a gente faz para que isso não aconteça mais? E quais as ideias e lições que vocês quiseram passar por meio deste filme? Há algum fator pedagógico envolvido? A ideia principal não é nem passar alguma lição, alguma coisa assim. É mais para fazer as crianças se divertirem com a realidade que está em volta delas. Então não tem tanto assim essa expectativa pedagógica, mas é assim, existe por trás, se você for ver por trás mesmo, existe uma coisa assim das crianças. É uma história cheia de aventura, mas onde a criança é o foco principal. Então assim, interessa muito para a gente que a criança tenha um bom momento enquanto está assistindo, que ela assista junto com a família e que ela saia de lá mais confiante nela mesma. Acreditem nelas, na força delas, se juntar com quem é da idade delas. Eu acho que essa é a principal mensagem do filme. E qual a tua expectativa a partir de agora, com a estreia chegando e o cinema nacional em alta? Não é mesmo, cara? Realmente é um momento excelente para o cinema nacional, né? A gente vê um filme sobre a ditadura, um período terrível da história, e o filme está caminhando para 4 milhões de espectadores, né? Ao mesmo tempo, a gente tem também o Auto da Compadecida 2, que também está indo super bem de bilheteria e está chegando também por volta de 4 milhões, que são números que a gente jamais pensaria assim, que isso pudesse acontecer, né? Esse processo da pandemia foi uma coisa muito difícil, muitos cinemas fecharam, muitos cinemas acabaram com dificuldades muito grandes, e o que a gente está vendo é um florescimento, assim. A gente tem a felicidade de estar estreando num espaço que está sendo patrocinado pela Petrobras, e com isso você vê que a cultura volta a ter importância, o cinema volta a ter importância. Então a gente
demorou muito tempo, a gente gostaria de ter chegado antes no cinema, mas a gente reconhece que a gente está chegando na hora certa e no momento certo. O filme estará em salas de todo o Brasil, Arnaldo? A ideia é essa, né? A gente quer ir para o Brasil todo, depois outros países. Então, assim, a princípio a gente está lançando em 5 salas, em 5 cidades, mas a ideia é que a gente chegue também em outros lugares, outros estados, né? A gente está também com um trabalho muito bacana com o Cinema Escola, que é de levar o filme também para as crianças, assim, para escolas públicas, para as pessoas que não podem assistir. Então, assim, esse aporte da SP Cine, ele foi super importante para que a gente consiga fazer uma difusão com o filme, assim, bem expressiva, não só comercialmente, mas também levando para quem vai apreciar o filme, para quem não teria condições normais de ver o filme. Arnaldo, alguma consideração final, deixar algum recado para nós que vamos assistir este lindo filme nos cinemas? Espero que todo mundo que for ver o filme goste bastante do filme e que isso também acabe criando uma ponte para outras produções brasileiras, principalmente para outras produções de animação brasileira. A gente está num momento que, assim, nos últimos 2 anos, 3 anos, a gente teve 20 produções de animação. Então, assim, a gente tem um volume muito grande de material e é um material muito grande, assim. Antigamente a gente fazia um filme e os filmes ficavam muito restritos a poucos lugares. Hoje em dia a gente ganha festivais internacionais, é indicado ao Oscar. Isso eu estou falando de animação. A animação também tem um peso muito grande, tem uma força muito grande. Então eu espero que as pessoas gostem desse filme e procurem assistir outras produções brasileiras de animação também. Arnaldo Galvão, muitíssimo obrigado pela disponibilidade em conversar com a gente, por essa entrevista sensacional, e um abraço também para a Carol, da Trombone Comunica, que viabilizou para a gente esse bate-papo. Valeu, Thiago, obrigadão. A gente se vê no cinema. Jovens de todas as idades, bom dia, boa tarde, boa noite, muito obrigado pela companhia e a gente se vê.